Este versículo, Mateus capítulo 13, versículo de número 44. Amém, Jesus? A palavra de Deus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, ao qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, o que é um tesouro para nós? O que é um tesouro para você? Um tesouro é algo de grande valor. E o texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus comparando numa parábola o reino de Deus a um tesouro escondido. Um homem achou um tesouro e por este tesouro ele vendeu tudo o que tinha. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele possuía para comprar aquele campo. O valoroso para ele era o seu tesouro, não importa quanto esforço ele havia colocado durante a sua vida, mas ele viu que aquele tesouro que ele havia encontrado tinha tanto valor para ele, que ele disse: eu não posso perder este tesouro, eu não posso abrir mão deste tesouro, esse tesouro é muito valioso para mim. Imagina naquela época onde todas as pessoas trabalhavam na agricultura. Este homem, um trabalhador do campo, numa época onde as pessoas escondiam fortunas, tesouros, presentes dentro de um quintal. Por quê? Porque não haviam bancos, não haviam caixas bancárias, não haviam cofres. Então as pessoas escondiam seu tesouro dentro da terra. E diz que este homem, trabalhando em um campo, ele começa a carpir, ou ele começa a passear naquele campo e ele percebe algo diferente. A terra estava diferente. E quando ele começa a carpir aquele campo, ele acha um tesouro muito valioso. Aquele tesouro foi tão valioso que a Bíblia não diz o que era, se era ouro, se era prata, se era pedra preciosa. Mas a alegria deste homem foi tão grande de ter achado aquele tesouro, que ele vendeu tudo aquilo que ele havia conquistado. Ele vendeu tudo aquilo que ele lutou a vida inteira para comprar. Ele vendeu a sua casa, ele vendeu os seus bens, ele vendeu os seus gados, porque ele achou algo que realmente encheu o seu coração de alegria. Tudo que ele havia conquistado a vida dele inteira não trouxe a alegria verdadeira que aquele tesouro havia trazido. É interessante, irmãos. Será que estamos dispostos a abrir mão de tudo aquilo que nós queremos conquistar por causa de um tesouro? Será que nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos sonhos, a renunciar à nossa vontade, para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Será que nós estamos dispostos a colocar o coração naquilo que Deus tem para nós? É interessante, mas nós precisamos valorizar o tesouro. O campo não tinha valor, as conquistas não tinham valor, mas o tesouro tinha valor, porque aquele tesouro representa o próprio Senhor Jesus. Quando a pessoa encontra Jesus, a verdadeira salvação, ele tem uma alegria transbordante na sua vida, que nenhum bem material, nenhuma alegria de um casamento, de uma pessoa, de alguma coisa pode trazer a verdadeira alegria que só Jesus pode trazer para a nossa vida. Mas a Bíblia diz que este homem, talvez que tinha muitas conquistas, ele preferiu abrir mão de todos os seus sonhos, a casa no lugar que ele queria comprar, o terreno no lugar que ele queria comprar. Ele vendeu tudo aquilo que ele tinha por causa daquele tesouro escondido. Irmãos, Jesus é um tesouro escondido, guardado dentro do nosso coração, que nós temos que abrir mão muitas vezes dos nossos sonhos. Nós temos que abrir mão dos nossos projetos, nós temos que abrir mão da nossa vontade, nós devemos abrir mão de tudo para não perder aquele tesouro. Nós somos uma geração que quer conquistar, que quer avançar, que quer vencer, que quer ir além, e nada disso é errado.
Mas o interessante é você nunca perder aquilo que é de maior valor para a sua vida, porque as coisas, elas vão perdendo alegria na proporção que você conquista. Quando você pensa assim, eu vou fazer uma caminhada de 10 quilômetros, você pensa, eu vou me alegrar no final da caminhada. Não, você se alegra durante a caminhada. Quando você coloca algo no seu coração, eu vou trocar de carro, você pensa que a alegria vai estar quando você pegar aquele carro. Não, a alegria é o processo que você passou para conquistar, e o valor que você vai dar à sua conquista é o valor do seu esforço, é o valor que você colocou para conquistar os seus objetivos. Mas este homem já havia conquistado muitas coisas, mas ele percebeu que a sua alegria não era completa, porque a alegria só foi completa quando ele achou aquele tesouro. Irmãos, você não pode somente estar dentro da igreja, você não pode somente participar do culto, você tem que encontrar o tesouro, você tem que se encontrar com Jesus, você tem que encontrar este algo de valor pelo qual você vai estar disposto a abandonar tudo, a uma vida de pecado, a um passado de vida errada, as coisas que marcaram a sua vida, as tristezas, por causa do tesouro. Infelizmente, muitos cristãos, ao invés de renunciar tudo que tem por amor a Jesus, eles somente querem aquilo que Jesus pode dar para eles. Então eles vão para a igreja e o alvo deles não é Jesus como aquele que pode mudar a minha vida, aquele que pode trazer a alegria da salvação, aquele que mudou o meu ser, me mudou de dentro para fora, porque Ele é tudo na minha vida, Ele é tudo na sua vida. Muitas pessoas querem aquilo que Jesus pode dar, mas Jesus, Ele está mais preocupado em ser para você do que aquilo que Ele pode fazer por você. Precisamos entender que a gente não pode inverter os valores, que mais do que tudo que Jesus pode me dar, Ele já me deu. Ele me deu a sua vida na cruz. Ele me deu a sua vida como um presente para me reconciliar com o Pai. Hoje eu tenho acesso à presença de Deus por causa do sangue de Jesus, que abriu o caminho pelo qual eu posso entrar diante de Deus e chamar Ele de Pai. Eu posso chamar Deus de Pai por causa do sacrifício de Jesus. Nós não podemos inverter os valores. Muitas pessoas hoje, elas se esquecem que o Evangelho é renúncia. A falta de renúncia nos faz inverter os valores. Tudo que Jesus conquistou, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. Que demais coisas? Carro, casa, prosperidade, bênção financeira, casamento abençoado, saúde, milagre. Mas existe um princípio: colocar Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos aprender a renunciar, porque na cruz Jesus conquistou tudo aquilo que nós precisávamos para ter uma vida em abundância. As conquistas são consequência de uma vida de renúncia. Quando eu abro mão de tudo por amor a Jesus, Ele abre o céu para me abençoar. Eu não vou na igreja para ser abençoado, eu vou na igreja para buscar a presença. E se a bênção quiser ser abençoada, ela tem que me encontrar, ela tem que vir atrás de mim. Em meu nome os sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios. Então, se o milagre querer fazer parte da sua vida, ele vai ter que ir atrás de você. Não é você que vai atrás da bênção. Jesus disse que todos aqueles que renunciam muitas vezes os seus sonhos, os seus projetos, as suas vontades, para fazer aquilo que agrada o coração de Deus, ainda nessa vida, colherá 100 vezes mais daquilo que foi plantado.
Quando a Bíblia fala de 100 vezes mais, não é que você vai jogar uma semente e ela vai dar 100 frutos. 100 representa plenitude. Como você está, irmão? 100%. Você não está 99%, você está completo. Deus está dizendo assim, quando você renuncia o pecado, quando você renuncia a sua vontade, quando você abre mão de fazer o que é a sua vontade, o seu gosto, o seu conforto, para fazer aquilo que é a minha vontade, fica tranquilo, meu filho, porque a minha mão estará estendida sobre a sua vida, e eu garanto que ainda nesta vida, você vai ter plenitude de bênção sobre você. Mas o problema é, queridos, que Jesus ele deixou uma palavra: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, mate o seu eu, tome a cruz. Nós queremos levar a arca da presença, mas muitas vezes a vontade de Deus para a sua vida vai custar tudo o que você tem. A salvação é de graça, mas o discipulado, a transformação, vai custar tudo de você. Quando eu olho para este texto, deste homem que achou o tesouro e escondeu, e vendeu tudo que ele tinha, ele abriu mão, irmãos. Você sabe que abrir mão de algo que você sonhou a sua vida inteira, por causa de algo maior do que o seu sonho? Eu fico vendo, queridos, que para viver a vontade do Senhor, a pessoa que acha o tesouro, ele tem que abrir mão da sua vontade. É interessante, queridos, que a vontade nos faz satisfazer somente os nossos desejos. E com a queda do homem, com o pecado, o desejo do coração do homem é enganoso. Eu garanto que tem pessoas aqui que já compraram coisas que não usaram. Compraram ou não compraram? Você já foi na loja, você olhou, você disse, é para mim. E quando você trouxe para casa, foi um dia só. Foi para o guarda-roupa. Por quê? Porque o seu coração te enganou. A sua vontade te enganou. A Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. A alma se contaminou com a queda do homem no pecado. O homem não foi mais 100% pleno na sua consciência. Então as suas emoções são falhas. Mas a Bíblia diz em Provérbios que tem caminho que ao homem parece bom, mas o final dele é a morte. É por isso que eu tenho que renunciar à minha vontade. Porque tem vontade que Deus não colocou na sua vida, mas que está no seu coração. E você pensa assim, eu tenho que lutar, porque é a minha vontade. Deus vai realizar o meu sonho. Deus vai realizar o meu projeto. Deus vai realizar tudo que Ele tem para a minha vida. Tudo que Ele prometeu, Ele vai realizar sim. Mas põe algo no seu coração. Às vezes, o que você está sonhando não é o sonho de Deus para a sua vida. E isso é muito difícil você ouvir na igreja, queridos, porque ninguém, nos dias de hoje, gosta de ser contrariado. As pessoas não querem ouvir a palavra, elas querem ouvir de futuro. Elas querem ouvir das coisas que vão acontecer. Mas evangelho é vida diária, meu irmão. Evangelho é vida com Cristo todos os dias. Quando nós focamos no momento, nós se esquecemos daquilo que é eterno. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi procurado por muitas pessoas enquanto Ele esteve aqui na terra. E um homem, um jovem, vai até Jesus. Alguém muito bem de vida, abençoado, próspero. E ele tinha uma vontade, ele queria encontrar o tesouro. Ele era muito rico, diz a palavra de Deus. Ele chega para Jesus e diz, mestre, o que eu faço para encontrar o tesouro da salvação? Como eu faço para entrar no reino dos céus, para herdar a vida eterna? Jesus disse, é fácil. Você cumpre os mandamentos? Ele olha para Jesus, talvez dá um sorriso e diz, mestre, eu ando na sua palavra desde que eu sou criança. Eu cumpro os mandamentos. Jesus olhou para ele e disse, muito bem, só faz mais uma coisa só.
vende tudo que você tem, dá para os pobres. A Bíblia diz que como ele era dono de muitas heranças, ele entristeceu o seu coração. E ao invés dele chegar para Jesus e dizer, tudo eu não vou dar, eu não posso vender uma parte, ele nem negociou. O coração dele estava tanto nas coisas, que ele perdeu o maior tesouro da vida dele. Aí Jesus olhou e disse, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico, alguém apegado aos bens materiais, entrar no reino dos céus. E aqui eu quero que você entenda que dinheiro nunca foi problema na palavra de Deus. Dinheiro não é pecado, ter dinheiro não é pecado, ter conta em banco não é pecado. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o pecado. Quando você ama o dinheiro, você espanca o seu filho porque ele riscou o seu carro. Às vezes numa brincadeira inconsequente, sim. Mas tem pessoas, queridos, que perdem a cabeça por causa de coisas materiais. E Deus, Ele quer que você renuncie à sua vontade muitas vezes. A sua vontade, queridos, pode estar te levando para um caminho de morte. E Deus, Ele tem um caminho de vida para você. Terceiro ponto é você não inverter os valores. Tome cuidado com os seus interesses, com os desejos. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele chega para o pai e diz, pai, me dá a minha parte na herança. Mas imagina, Zé, o Anderson chega para você, você vive, ele olha nos seus olhos e diz, pai, vende a casa. Por quê? Porque eu quero a minha parte. Mas filho, eu não morri. Aí ele olha para você e diz, mas eu não quero nem saber. Imagina Deus, no lugar de pai, um filho chega para ele, o filho mais novo, e diz, eu quero a minha parte na herança. E o pai olhando para o filho e dizendo, mas filho, eu estou vivo. Herança, no grego significa bios. Em outras palavras, ele diz para o pai, não me interessa a sua vida se eu vou arrebentar você no meio. Eu quero aquilo que me pertence. Mas ele não tinha direito a nada, porque o pai estava vivo. Herança é só depois que a gente morre. Mas aquele pai era tão amoroso, que ele pegou a metade de tudo que ele tinha, deu para o filho mais novo e disse, vai meu filho. Não impediu ele de ir. Não disse, não vai. Era a decisão do coração daquele filho. Aquele filho havia tomado aquela atitude. O coração dele já estava dominado pelas coisas lá de fora. Ele não tinha mais alegria no tesouro. Ele não tinha mais alegria na casa do pai. Então a Bíblia diz que longe da casa do pai ele arruma muitos amigos. Por causa do dinheiro. O dinheiro trouxe para ele muitos amigos. Com o dinheiro ele começou a ter sexo fácil. Ele começou a gastar com prostitutas. A Bíblia diz que ele gastava dissolutamente. Pródigo significa aquele que esbanja, aquele que não valoriza o sacrifício, aquele que gasta de qualquer maneira. Então aquele filho não sabia o valor da conquista do pai. Ele disse, que se lasque, eu vou gastar tudo de uma vez. E ele gastou todo o dinheiro que a família demorou muitos anos para conquistar. Mas, queridos, nada melhor do que o tempo. Quando uma grande fome aparece naquela região, os amigos sumiram. As prostitutas não queriam mais ir. Não havia mais alegria momentânea da bebida, nem do sexo, nem dos amigos. Não havia mais dinheiro, não havia mais ninguém. Aquele rapaz que tinha uma vida boa dentro da casa do pai tem que procurar um serviço. Mas o problema é,
vai trabalhar do que em tempo de crise? Ele começa a bater palmas, ele começa a procurar serviços, e de repente alguém diz para ele: eu tenho um serviço que ninguém quer trabalhar lá. Ele perguntou: qual? Você vai trabalhar com os porcos. Porco não! Por quê? Porque para o judeu daquela época, o porco era símbolo de pecado. O porco era símbolo de sujeira. Era símbolo de animal impuro. O judeu não podia comer carne de porco. Por causa do deserto, por causa da comida naquele lugar, ele era considerado um animal impuro. Então o judeu, ele não convivia no meio de porcos. E a Bíblia diz que então, naquele momento, aquele jovem começa a trabalhar com os porcos. E de repente, a crise ficou tão grande que ele chega para os porqueiros e diz: eu posso comer junto com os porcos? Porque eu estou com fome. E o porqueiro olha para ele e diz: não, porque se eu der a comida dos porcos para você, vai faltar para os meus porcos. Então a Bíblia diz que ele caiu em si. Porque tem muita gente nessa noite que precisa cair em si. Precisa abrir os seus olhos e reconhecer que está correndo atrás de muitas coisas e abrindo mão do tesouro. Ele disse: na casa do meu pai, na casa do meu pai eu tinha do bom e do melhor, até os empregados comem do melhor. Na casa do meu pai tem muitas coisas boas, eu quero voltar para a casa do meu pai. Longe da casa do pai, ele percebeu que lá na casa do pai ele tinha o verdadeiro tesouro. Então ele volta. Só, queridos, que muito tempo trabalhando com porco, você imagina a roupa dele, você imagina os cabelos dele, ele estava irreconhecível, ele perdeu a sua identidade, ele estava com os pés descalços. Somente filhos andavam calçados, escravos andavam descalços. Então ele estava descalço, voltando para casa, muitas pessoas direcionando o caminho, ele vai voltando em direção para casa, e de repente o que acontece? O pai está debruçado na janela. E a palavra de Deus diz que o pai reconhece o filho, que ele está chegando. Quando o filho chega naquela caminhada, ele diz: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Mas aquele caminho foi um caminho de arrependimento. Deus foi purificando o coração daquele homem. Ele teve que renunciar o seu orgulho. Porque voltar para trás não é fácil, reconhecer erro não é fácil, fazer caminho de volta não é fácil, pedir perdão não é fácil. E ele tem que voltar para a casa do pai de mãos vazias, no risco do pai falar: eu te falei, eu te avisei. Tem gente que dá vontade de você falar, de tanto que você aconselhou, a pessoa fez tudo ao contrário, você diz: bem feito, você mereceu, é consequência do seu erro. Mas o pai não fez isso. O pai, ao ver o arrependimento do filho, ele disse: traga uma roupa nova, traga uma sandália nova, traga um anel, dá um banho nele, pega o novilho cevado que está preparado e põe na churrasqueira, chame os músicos, porque hoje vai ter festa dentro dessa casa. Quando o filho mais velho escuta aquele som, aquela festa, ele diz: o que está acontecendo? Por que está tendo festa em casa? O pai olha para ele e diz: porque o seu irmão que estava morto agora está vivo.
Muitas vezes a gente não age como um filho pródigo, exigindo de Deus: se o Senhor não me der esse ano, eu vou desviar. Se o Senhor não fizer um milagre do jeito que eu quero, eu vou sair da sua casa. Deus, o Senhor abençoa todo mundo, mas não me abençoa. Eu exijo que o Senhor me dê, eu determino o milagre. Deus olha para você e diz: meu filho, nós temos que perguntar para o Pai se é a vontade dEle, se é o desejo do coração dEle. Quando Marta e Maria vão buscar a presença de Jesus, Ele olha para aquelas mulheres e diz: se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Quando Maria, mãe de Jesus, vai buscar Ele no primeiro milagre, no momento de crise, Ele disse: ainda não chegou a minha hora. Nós temos que aprender a respeitar o tempo de Deus. Tem coisas que você não está preparado para receber ainda. Não é que Deus não tenha poder para fazer, é que se Deus te der hoje, o seu coração se corrompe e o tesouro deixa de ser Ele na sua vida. Tem pessoas aqui, queridos, que antes tinham tempo para Deus, oravam para Deus, tudo que tinha, ele se dedicava, Deus estava em primeiro lugar na sua vida, só foi o milagre acontecer. Só foi a bênção chegar. Uma das coisas que nós precisamos entender, queridos, que Deus, Ele tem coisas grandes para a nossa vida. Que o projeto de Deus para os nossos corações. Mas a Bíblia diz, em Mateus capítulo 3, que somente quem acha o tesouro. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, e tendo, o qual certo homem tendo achado, o escondeu. E, lê comigo. Ele não transbordava de alegria antes de Jesus. Eu li uma vez no caminhão: Deus é joia, o resto é tudo bijuteria. Um homem chega numa loja e quando ele chega no balcão, ele percebe que naquela loja havia uma joia de cor diferente. E pela sua percepção ele entende que aquela era uma joia rara. Ele chega para o dono da loja e diz: eu quero comprar esta joia. Quanto ela custa? O cara, dono da joalheria, olhou para ele e disse: o que você tem? Ele disse: o que eu tenho? Eu tenho dinheiro para pagar. Quanto você tem? Eu tenho tanto. Ele olhou e disse: esse dinheiro não consegue pagar essa joia. O que mais você tem para negociar? Ele falou: além do dinheiro, eu tenho uma fazenda. Ele falou assim: a sua fazenda não paga o valor dessa joia. O que mais você tem para negociar? O rapaz disse: eu tenho muitos gados, eu tenho caminhonetes, eu tenho casas. Ele olhou e disse: a sua fazenda, o seu dinheiro, as suas caminhonetes, os seus gados não conseguem pagar essa joia. O que mais você tem para negociar? Aí ele, olhando para o dono da loja, ele disse: a única coisa que eu tenho além de tudo isso, de bens materiais, eu tenho meus 2 filhos e a minha esposa. Mas os meus filhos pode ser que eu dê, mas a minha esposa é o amor da minha vida. Eu não vou abrir mão da minha esposa. Ele disse: os seus filhos e a sua esposa não são suficientes para pagar esta joia. Nada do que você tem é suficiente
se você não estiver disposto a abrir mão da sua vida por esta jornada. É claro, queridos, que ninguém vai estar disposto a abrir mão da família, a abrir mão do dinheiro, a abrir mão do que conquistou. Mas quando perguntaram para Jesus sobre os mandamentos, ele diz: eu resumo os 10 em 2. Amem a Deus sobre todas as coisas e amem ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não aprender a colocar Deus acima de tudo, como Senhor da sua vida, como Senhor, aquele que comanda, aquele que controla, aquele que tem a última palavra, porque tem coisas que Deus está destinando neste dia para muitas pessoas aqui, que Deus vai te usar nas profissões que você trabalha. Deus vai te usar nos lugares aonde Ele tem te colocado. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então nós precisamos glorificar o nome de Deus em todos os lugares aonde Deus nos colocar. Nós temos que testemunhar do tesouro que traz a verdadeira alegria. Carro não traz alegria transbordante, sexo não traz alegria transbordante, bens não traz alegria transbordante. Todas as vezes que você ler na Bíblia a respeito de reino de Deus, reino dos céus, está falando de salvação, está falando de Jesus. Jesus é a nossa salvação. Em nome de Jesus, vamos se colocar de pé. Feche os seus olhos. Tinha um cântico que dizia assim: Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Bem forte. Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Enquanto Jesus não for o seu tudo, Ele nunca vai ser nada. Porque se nem no casamento a gente aceita 99% de fidelidade, 1% de infidelidade, com Deus a gente também não abre mão da fidelidade. Eu quero que neste momento você ore a Deus, abra o seu coração, e que Ele venha ser o tesouro que você venha encontrar, em nome de Jesus, Senhor Jesus. Oh Jesus, o Senhor é o verdadeiro tesouro, Senhor. O tesouro que eu estava procurando, Senhor, nesta noite eu encontrei. O Senhor é o meu maior tesouro. A minha salvação é a mais preciosa bênção que o Senhor me deu, em saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Tantas pessoas, Pai, não têm certeza do céu, mas nós hoje, Senhor, entendemos que nós temos o tesouro dentro do nosso coração. O tesouro está na nossa vida, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado, porque eu achei Jesus, eu encontrei o amado da minha alma, eu encontrei
encontrei a alegria verdadeira, eu encontrei a água que sacia a minha sede. Em nome de Jesus. Amém. O que é um tesouro para você? O que tem valor para você? Porque tem coisas que só tem valor em determinados lugares. Você sabe aonde eles trabalham na fazenda? Lá no meio. O melhor carro não anda em determinados lugares, só cavalo. E o cavalo, por melhor que ele seja, tem lugares na cidade que você não anda por aí. Então, as coisas que têm muito valor, às vezes têm um valor limitado. Você valoriza tanto o seu cavalo, mas tem lugares na cidade que você não pode entrar por ele. Você valoriza tanto o carro, mas tem lugares no campo onde ele não vai servir para nada. Lugar onde não tem combustível, ele não tem valor nenhum. A única coisa que tem valor em todos os momentos da nossa vida é a presença de Jesus no nosso coração. Você vai estar sozinho numa UTI, mas a presença de Jesus vai estar no seu coração. Você vai estar passando pelo vale da sombra da morte, comendo pão duro e bebendo água e agradecendo a Deus por o sustento de não faltar o pão, chorando, e Ele vai estar com você no seu coração, comendo pão e participando da sua vida. Você vai estar no melhor momento da sua vida e Ele vai estar com você. Porque quem encontra o tesouro escondido, irmãos, não é uma doutrina de igreja. Jesus, Ele é o tesouro. Ele é o tesouro que o cara vendeu tudo que ele tinha por causa do tesouro. Irmãos, você não encontrou na igreja, você encontrou o tesouro. Que Deus abençoe e guarde. Eu vou orar pela vida dos dizimistas. Senhor Jesus, eu te dou graça, porque o Senhor não tem deixado faltar nada na minha casa, na minha família, e também tem sustentado a vida dos irmãos, Pai. Abençoa-nos, Pai, de maneira poderosa. Não deixa faltar nada na casa deles, Pai, na família deles. Não deixa, Senhor, que nada, Senhor, venha faltar dentro do lar deles. Eu abençoo a vida dos dizimistas e dos ofertantes. Venha trazer provisão, proteção, bênção, para que assim que terminar, Santo Deus, este período difícil, nós venhamos para viver milagres de abundância, em nome de Jesus. Amém? Faz assim com as suas mãos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre nós reunidos aqui, hoje e para todos sempre. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Deus te abençoe, uma semana de vitória até quarta-feira, em nome de Jesus.